Boa tarde, queridos alunos, queridas alunas. Bom, devido a algumas questões pessoais, eu não poderei ministrar a aula síncrona, então resolvi gravar. Hoje nós vamos falar sobre o descritor 19. Nós sabemos que estamos nos preparando para o IDEB, SAEGO, que são essas provas externas que servem como medidores do nosso conhecimento. Então, hoje eu falarei um pouco sobre o D19 e explicarei aquilo que vocês precisam fazer aí em casa. Bom, o D19 é um descritor que, fazendo uma análise das últimas provas realizadas, foi nele que vocês apresentaram as maiores dificuldades. A professora Isadora está trabalhando o D17, que fala sobre pontuação. E eu trabalharei, então, esse descritor, que diz, qual que é ele, né? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Quando nós percebemos uma frase desse tamanho, talvez pensando, meu Deus, o que é isso, né? Eu não consigo entender, eu não estou compreendendo aquilo que o professor está dizendo, é algo muito complicado. E não é. É algo que nós trabalhamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e aqui hoje nós vamos relembrar. Quando eu falo sobre efeito de sentido, como está aí grifado de amarelo, nós estamos trabalhando com a parte semântica, de significado. O que uma palavra, dependendo da forma como eu a utilizar, pode dizer, o que ela pode significar. Por um exemplo, nós temos a frase: o pavão ostentava suas cores. O que esse termo ostentavam nessa frase quer dizer? Quer dizer que ele exibia. Então, aqui nós acabamos de realizar aquilo que o descritor 19 diz, que é reconhecer esse efeito de sentido. Por exemplo, você está lá em um texto e, de repente, nesse texto, aparece a palavra mulher, escrita mulher e não mulher. E aí você fala, tá errado, essa ortografia, a gente entra dentro dos recursos ortográficos, está errado. Mas nós precisamos entender, aquela palavra, qual foi a intencionalidade dela ter sido escrita daquela forma? Talvez porque ela está dentro de uma variação geográfica, situacional. E quando eu falo sobre morfologia, morfossintático, nós estamos trabalhando a questão das classificações gramaticais. Nós vamos para o segundo slide, e no segundo slide eu quero mostrar e quero que vocês tenham bastante atenção para compreender aquilo que o professor vai explicar. Então, nós temos o texto, Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de cabeça me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava. Que queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada, Manuel Bandeira. O que nós podemos observar nesse texto? Que várias palavras, né, terminaram com o sufixo inho. O que esse sufixo inho quer dizer? Se eu analiso ele de forma separada, automaticamente eu vou falar que ele é diminutivo. Mas o D19 nos leva para uma análise inserida no contexto. Ela considerava, esse autor, o porco-espinho, né? O porco-espinho, não, desculpa, o porquinho da Índia, como a sua primeira namorada. Então, esse inho, o que ele quer nos dizer? Qual que é o sentimento que é transmitido? É um sentimento de afeto, afetuoso, de carinho, de cuidado. Por exemplo, quando o esposo chama a sua esposa de benzinho,
amorzinho. Isso quer dizer o quê? Que é pequeno? Não, mas porque tem carinho, porque tem amor, porque tem afeto. Então, aqui está um exemplo do que o D19 vai nos pedir. Esse reconhecimento do efeito de sentido que é estabelecido partindo de termos. E aí nós temos, por exemplo, também, quando você vê as onomatopeias, os neologismos, você está lendo um texto, de repente aparece lá a palavra, ou a onomatopeia, ha, 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 ha. Você sabe que é uma reprodução de som. Isso é um efeito de sentido que está sendo provocado, certo? Vamos ao próximo slide, que é um outro exemplo. Aqui nós temos, ó, a velhinha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na fronteira montada na lambreta, com o ombro, saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta, com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. Por que esses verbos, né, esses três termos, que são verbos, estão aí de cor separada? Para nós fazermos uma análise. Observa que o primeiro verbo é o verbo era, do verbo ser. E aí nós vamos lembrar que existe três pretéritos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica uma ação que iniciou no passado e ela se concluiu também lá no passado. É uma ação pontual. O pretérito imperfeito, a ação começa no passado, mas nós não sabemos quando ela terminou. E o pretérito mais que perfeito é uma ação no passado que antecede outra ação. Então, nós já temos uma ação no passado que antecede uma que virá depois que ela e também está no passado. E olha o que acontece. Quando eu tenho esse verbo era, diz que era uma velhinha. Quando esse escritor está falando dela, ela era uma velhinha. Está no passado, está no pretérito. Entretanto, mas nós não sabemos se ela parou de ser velhinha. Porque aqui não fala. Automaticamente, então, ela está no pretérito imperfeito. Porque é uma ação que não foi terminada. Agora, observemos os outros dois verbos. Onde nós temos aí começou, mandou. Com terminação igual. Mandou, começou a desconfiar. A ação, ela aconteceu e ela terminou naquele momento. Mandou ela parar. Mandou, parou. A ação acabou naquele momento. Se você fala, ele caiu, a ação aconteceu no passado, ela terminou no passado, então ela está no pretérito perfeito. E aí a pergunta diz assim, o autor, ao utilizar o pretérito perfeito, que indica o que eu acabei de falar, uma ação terminada no passado, os verbos começou e mandou estabelece conclusão de um fato, a continuidade de uma ação, a possibilidade de ocorrência de um fato, a integração das ações. E aí, qual é a resposta? A resposta, então, é a conclusão de um fato. Se está no pretérito perfeito, automaticamente, a resposta é a letra A. Se nós estivéssemos fazendo a prova ou um simulado, a resposta seria a letra A. Vamos para o próximo exemplo, então. O próximo exemplo, nós temos um texto do Gilberto Gil, que diz, né? Violentidão. Por isso aqui nós já sabemos que é uma palavra criada. Violentidão não está no dicionário. Quando eu crio uma nova palavra, eu chamo isso de neologismo. Aí nós temos o texto.
A do ladrão é a violência bruta, não é a mesma da televisão. Televisão é violenta, lenta, lenta, violentidão. Para o habitante do morro, para o operário, para o pequeno burguês, violência é só a violação das leis, a coisificação das consciências. Nos versos lenta, lenta, violentidão, quanto à classe gramatical, que a gente então está dentro da morfossintaxe, ou seja, da morfologia, dos recursos morfológicos, a palavra em destaque exerce a função de substantivo, que está dando nome a algo, a um sentimento, de adjetivo, que está dando qualidade a alguém, de verbo, que indica uma ação, ou de conjunção, que está ligando algo. E aí? Automaticamente, nós sabemos que a resposta é a letra A. Violentidão é o nome de um sentimento, é o nome de algo. Se é o nome de algo, automaticamente é um substantivo. O substantivo é a classe gramatical responsável por nomear as coisas, os seres, certo? Vamos para o próximo exemplo. A chuva. A chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças, a chuva enferrujou as máquinas, a chuva enfureceu as marés, a chuva e o seu cheiro de terra, a chuva com a sua cabeleira, a chuva esburacou as pedras, a chuva alagou a favela, a chuva de canivetes, a chuva enxugou a sede, a chuva anoiteceu de tarde. Aí nós temos a pergunta. Todas as frases do texto começam com a expressão a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Esse recurso é utilizado para, vamos pensar, por que se repete chuva várias vezes? Como que é a chuva, de fato? A chuva é algo que cai e ela faz um barulho constante. Então, nós já vamos perceber aqui que tem uma questão de som. Letra A, provocar a percepção do ritmo e da sonoridade. Vamos observar melhor. Provocar a sensação de relaxamento? Não, não é isso, né? Ninguém está sendo relaxado aqui simplesmente porque repetiu o termo. Reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva, sugerir a intensidade e a continuidade da chuva. A resposta correta é qual? Analise aí. Pensa um pouquinho. A resposta correta, então, é a letra D. Por que a letra D? Porque quando eu faço essa repetição, eu estou sugerindo que a chuva ela é intensa. Ela não para. E a continuidade dessa chuva, mostrando que ela durou muito tempo. Resposta, letra D. Vamos em mais um exemplo. Já estamos aí quase finalizando para vocês irem para os exercícios. Nós temos aqui o exemplo da maisena. Se você for lá no dicionário, você vai observar que o termo maisena é escrito com a letra S. E significa amido de milho, farinha de amido de milho. Para usar em mingaus, biscoitos, pudins, cremes, etc. É um substantivo comum, feminino, simples. Olha como que escreve a marca maisena. Com a letra Z. Talvez você nunca tinha percebido isso. Qual é o objetivo da escrita da palavra maisena com a letra Z? Chamar a atenção. O leitor, ele nem precisa saber que é escrito com a letra S ou com a letra Z, mas quando ele escuta maisena, ele vai relacionar a marca com o produto. Quero agradecer a atenção e quero pedir para que vocês façam a lista de exercícios, são 10 questões, que acabei de colocar lá no GR8, tá bom? E depois vocês vão mandar para o professor, lá no portfólio, tá bom? Aguardo com ansiedade. Leiam os textos, tenta responder, tenta compreender, e qualquer dúvida, o professor está à disposição, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.